Eu acho que agora já posso chamar meu entrevistado. Jefferson já falou comigo. Nossa conversa hoje aqui, Jorge Jambeiro. Ele é ortopedista, diretor da Associação Baiana de Medicina, professor da Escola Baiana de Medicina. Um prazer enorme. A gente vai falar sobre um assunto. Hoje eu estou revendo meus entrevistados de muitos anos atrás. Eu me lembro de ter entrevistado o Dr. Jorge várias vezes. Mas vamos lá. A gente vai falar de um assunto que é muito, muito importante, que é o Janeiro Roxo. O janeiro dá direito ao verde, que a gente já falou sobre o combate com o combate ao câncer de colo de útero, a prevenção. E tem o Janeiro Roxo, que fala sobre a conscientização da população contra o estigma e o preconceito vinculado à hanseníase. Eu vou até pedir, porque hanseníase é o termo que a gente usa sempre, eu vou ser politicamente incorreta e falar para o ouvinte, para ele entender e aprender que se chama hanseníase a antiga lepra, e porque tem todo um preconceito que se carrega com ela. E tanto que o Couto Maia, que onde foi feita cirurgias e tal, e que hoje em dia já mudou, ele era uma colônia de leprosos. E quem vai falar sobre tudo isso e a importância de se saber sobre a hanseníase, que é o nome da doença para tirar esse estigma, é Jorge. Jorge, como vai? Tudo bom? Que prazer. Tudo bom, Cristina. É realmente um prazer estar falando com você. Aliás, falar na metrópole é uma coisa extremamente importante, porque eu já lhe disse muitas vezes, uma entrevista dessas, às vezes, faz muito mais do que qualquer aula que eu dei. Porque uma entrevista dessa leva a Bahia toda essa notícia sobre a hanseníase. A hanseníase é uma doença que ainda existe, ainda que é muito prevalente aqui na cidade de Salvador e no estado da Bahia, e o Brasil também ainda é o segundo país do mundo em número de casos. Então, eu sei do esforço que a metrópole vem fazendo. Eu gostaria que isso fosse espalhado pelo Brasil todo, por todas as mídias, né? E que nessa hora a gente, nesse janeiro roxo, todos nós nos uníssemos. Vamos eliminar a hanseníase no Brasil. Isso é que eu, sinceramente, gostaria que acontecesse. Eu vi uns números aqui, fiquei até impressionada. Você fala que é o segundo país com maior prevalência. Os números da Bahia também preocupam. Apenas em 2022 foram registrados 1.537 casos novos da doença. E desse total, 51 crianças menores, adolescentes de 15 anos, menores, entre crianças e adolescentes. O que acontece? Vamos explicar melhor para a gente conscientizar. Primeiro, acho que vamos começar na aula do início mesmo. Eu vou aproveitar essa aula toda. Claro. O que é a hanseníase? Bom, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. E como toda doença infecto-contagiosa, ela é capaz de ser transmitida de uma pessoa para outra. Mas a hanseníase tem uma característica, que você sabe, geneticamente, 90% da população mundial é geneticamente imune à doença. Então, eu digo para meus alunos, se esse ar-condicionado só jogasse nessa sala bacilo do Mycobacterium leprae, apenas 90% de nós seríamos capazes de nos contaminar. Ou apenas 10%, porque os outros 90% seriam imunes à doença. Então, é uma doença, ela é transmissível pelas pessoas, mas, em compensação, nós temos uma coisa muito interessante na hanseníase. Uma única dose do tratamento faz com que a pessoa deixe de ser contaminante. Então, isso quer dizer que as pessoas não precisam se isolar mais de jeito nenhum. Então, é uma doença curável, na forma bacilar, o bacilo nós conseguimos acabar. Temos um problema, que é o problema das sequelas que a doença deixa, né? Então, ela começa geralmente com uma mancha que ela tem uma característica, Cristina, basta que se fizesse isso, já seria de um apoio muito grande. Seria o seguinte: tem uma mancha, eu vou pegar um pedacinho de gelo, um pedacinho de alguma coisa gelada, vou tocar no braço normal, na perna normal, e vou depois colocar em cima da mancha e saber se aquela temperatura é a mesma. Então, eu sentindo que existe um distúrbio de sensibilidade, está frio fora da mancha, e eu não consigo sentir se aquela mancha está fria, ou se for algo quente,
A mesma coisa, eu sinto numa pele normal a quintura, e numa pele com a mancha eu não sinto quintura. Então, essa mancha, quase com certeza, aliás, para a Organização Mundial de Saúde, mancha com distúrbio de sensibilidade significa hanseníase. Então, eu acho que é para isso que todas as pessoas que estão ligadas de alguma forma ao serviço de saúde, ou mesmo não ligadas ao serviço de saúde, tem um parente que tem uma mancha, experimente algo que esteja gelado, um pedacinho de gelo, experimente, se está sentindo aqui, aqui está frio, e aí sim nessa mancha, não estou sentindo. Então, evidentemente que isso é uma mancha hansênica e ela precisa ser encaminhada ao serviço médico. É uma mancha grande, pode ser uma mancha muito pequenininha, como a gente tem muitas manchas de sol, por exemplo, aí fica assim, agora vou botar em todas, não. Qual é a grande diferença? Não, ela é bem, claro, tem aquelas manchas que nós nascemos às vezes com elas, tem aquelas outras manchas de cicatrizes, mancha de sol mesmo, as pessoas vão ficando mais idosas, vão ficando com manchas que são solares, também tem o próprio câncer de pele, daquelas pessoas que ficam sujeitas a grande parte do seu tempo ao sol, e isso dá esse tipo de mancha. Mas a mancha hansênica é aquela mancha que ela tem uma aparência muito parecida com a pitiríase, que é aquele pano branco. Sim. Ela começa com essa mancha assim, que é uma mancha indeterminada. Você não consegue caracterizar bem. Ela, às vezes, está mais descorada, ela, às vezes, está mais escura, ela, às vezes, está mais pigmentada, às vezes, menos pigmentada. Então, ela não tem uma característica de início, uma característica muito peculiar. Então, a peculiaridade dela é o distúrbio da sensibilidade. Então, testar se aquela mancha ela consegue ter sensibilidade ao quente ou ao frio, diferente da pele normal, isso é que é o ideal para a mancha. Essa mancha, ela pode evoluir para outras manchas? Como é que a doença ela vai evoluindo e vai ficando bem característica? Repare, essa mancha, ela migra para dois polos. Essa mancha, a gente considera isso uma forma indeterminada, é a forma inicial da doença. É aquela forma indeterminada, porque ela ainda não sabe para que polo ela vai. Naí, ela vai migrar para um polo, que é o polo reacional, que é aquela forma tuberculoide, e tem a outra forma, que é uma forma que a pessoa não consegue resistir àqueles bacilos. Essa é a forma virchoviana, é uma forma em que quase todos os nervos são contaminados pelo bacilo. Então, e tem uma forma que a pessoa não elimina bacilo, enquanto a forma virchoviana ou a forma de morfa virchoviana, elas são contaminantes. Tem até um ouvinte perguntando aqui como é que ela transmite. Bom, a transmissão dela é por via respiratória. A mancha pode, encostando a mancha no outro, é muito raro. Claro, uma mancha, não existe nada em medicina que seja impossível, mas a transmissão dela, em geral, é via respiratória. As pessoas vão tendo muitos bacilos e começam a eliminar esses bacilos, falando, espirrando, tossindo, e aí vai contaminando umas pessoas às outras, né? Então, mas não quer dizer que uma pessoa tenha hanseníase e essa pessoa vai contaminar a outra. A pessoa primeiro tem que ter uma predisposição genética. E depois, esse contato precisa ser íntimo, em geral, muito próximo do outro e prolongado. Não uma vez me perguntaram assim, eu não sei se foi a você que eu disse, perguntaram assim, será que o paciente hanseniano ele deve votar em uma sessão separada? Eu disse, de jeito nenhum, de hipótese alguma, ele não precisa ser separado, principalmente se ele estiver em tratamento, ele não precisa ser separado, porque ele não elimina bacilo. Mas a transmissão é via respiratória. Estou conversando hoje com o Jorge Jambeiro, que é ortopedista, diretor da Associação Baiana de Medicina e professor da Escola Baiana de Medicina. A gente está tendo aula aqui sobre a importância de ter essa consciência do Janeiro Roxo para falar sobre a hanseníase, tratamentos, cuidados. E ele já explicou aqui para a gente no primeiro ponto o que é uma doença infecto-contagiosa, e que surge a mancha seria o primeiro ponto para a gente ter cuidado. Antes dela virar tuberculoide ou morfa ou atacar os nervos,
esse tempo é longo, assim, para a gente chamar bastante atenção. Olha, surgiu uma mancha, vou ver, mas eu vi agora só depois. Já tinha essa mancha, não tinha reparado, mas eu ouvi agora Jorge falando que sim, eu preciso ficar atento. Às vezes esse tempo para essa mudança e essa evolução da doença é pequeno ou é longo? Ou depende? Não, em geral ela é longa. Desde que a pessoa se contamine e desde que a pessoa tenha o início da doença, ela pode levar de 2 a 7 anos para se manifestar como uma doença clara. Então, por isso que nós devemos fazer um esforço muito grande para fazer o diagnóstico precoce. Nós precisamos ir atrás desses pacientes. Os pacientes, às vezes, não têm nem ideia de que estão com a doença, né? E ele passa, às vezes, por médico. Para você ter uma ideia, Cristina, foi feito um levantamento no Brasil. As escolas médicas brasileiras, em média, gastam apenas, durante 6 anos, 2 horas, nesses 6 anos, ensinando alguma coisa da hanseníase. É muito pouco. Então, a pessoa sai sem um conhecimento exato. Então, mesmo os médicos deixam essa doença passar. Elas evoluem e as pessoas já chegam para tratamento com algum grau de incapacidade. E esse grau de incapacidade é que é a causa principal dos estigmas, é a causa principal das incapacidades, das perdas de sensibilidade, das lesões de pele, das absorções dos dedos, das mãos em garra, dos pés caídos. Então, você tem toda a razão. Mas considere que uma doença, hoje ninguém mais vai ter hanseníase. Ainda assim, durante 7 anos, iriam aparecer pacientes, que são pacientes que estão contaminados e que vão começar a aparecer com a doença. A doença vai ser clara depois de até 7 anos. Depois de 7 anos é que nós dizemos, bom, daí para frente não tem mais ninguém com hanseníase. Mas quando desde que ela começa até que ela aparece, de 2 a 7 anos. 5 anos é uma idade média. Eu vejo que tem muitos adolescentes, crianças que têm. São os dados que aparecem aqui para mim, da Secretaria de Saúde daqui do estado da Bahia. E aí você me vem com esse questionamento, olha, se hoje, a partir de hoje, não tiver mais, você ainda tem 7 anos para ficar prestando atenção. Aí a mãe está ouvindo isso, começa a verificar, porque às vezes a criança, o adolescente nem vai reparar direito se tem mancha. A mancha pode ser nas costas também, ninguém está vendo. Mas ela pode perceber e ficar atenta e pedir que o médico saiba que exame fazer. Como é que faz essa prevenção? A prevenção realmente qualquer mancha que ela note que está aparecendo naquela criança, ela precisa, primeira coisa, é ela mesma tentar fazer com o frio e com o quente, Cristina. Tentar colocar ali. Teve distúrbio de sensibilidade, leva no médico. Os médicos dos postos de saúde municipais, que esses é a primeira porta para esse paciente. Então, esse médico, ele precisa examinar essa criança, testar. E o teste precisa ser feito frio e quente. Geralmente o médico faz com o éter, ou faz com um algodão seco com éter, testa ali, e ele já diz, isso é uma mancha que tem uma possibilidade muito grande de ser hanseníase. Então, o tratamento a primeira escala do tratamento é nos postos de saúde a nível municipal, ficando o Estado para aqueles casos extremamente complicados que a hanseníase passou essa fase em que o blister, o tratamento poliquimioterápico, resolve sem nenhuma sequela, ele vai para um estado complicado, que é aqueles estados reacionais, e nesses estados reacionais, ele precisa de médicos realmente treinados, né? Realmente treinados para esse tipo de tratamento, que seriam ou dermatologista, ou infectologista, ou até se precisar de uma cirurgia, o ortopedista ou o neurocirurgião, alguém que seja capaz de fazer aquela cirurgia para evitar as deformidades, as sequelas desse paciente. Só para dar uma dica a todo mundo, no Brasil, 25% das pessoas que vão procurar tratamento, 25% já são pessoas com algum grau de incapacidade, sendo que 8% já tem grau de incapacidade 2. Isso significa, esse grau de incapacidade significa que é um grau de incapacidade, que a pessoa tem a mão em garra,
tem o pé caído, tem uma sequela, tem uma absorção, tem um processo infeccioso, então tem uma úlcera plantar, então já é um paciente com uma sequela bem mais grave do que quem não tem uma sequela. Temos ouvinte aqui na linha que tem uma dúvida. João, tudo bom, João? Como vai? Tudo bem, Cristina. Melhor agora. Você ia falar com você. Ainda bem. Ô, doutor, é o seguinte, eu sou o João, aqui de Camaçari. Em 2014, eu peguei um palitinho de dente e fiquei gostando de uma cocegazinha que estava fazendo lá no pescoço. E aí, passaram uns 15 dias ou mais, o local ficou dormente, meio dormente. Eu aí, encismado, mostrei ao médico clínico e ele disse, olha, isso parece hanseníase. Aí me mandou para uma policlínica municipal e a doutora dermatologista disse, João, isso é hanseníase. Eu vou te dar os comprimidos, vai tomar durante 6 meses, isso é hanseníase. E eu pensei que não era. Aí não tomei o remédio. Passado um ano, mais ou menos, em 2015, eu fui a outra dermatologista, ela veio pra cá com uma vacina de acinonade bem fininho, passando para ver a sensibilidade. Eu senti, mas bem pouquinho, e a ponta da orelha esquerda ficou totalmente dormente, mas só a ponta. Aí eu me deu uma pomada, passei no lugar, melhorou. Mas passou, quando foi em 2020, saiu uma série de caroças em mim, e mancha pelo corpo quase todo. Aí eu fui de novo ao médico, ele disse, como é que se faz? Vai sim, eu disse, olha, as costas suam um pouquinho. Ele disse, passe maisena, que se for não tem nível, você vai sentir logo. Falou assim o médico clínico. Mas é uma requisição para mim ir ao médico dermatologista, eu fui a médica dermatologista. Ela disse, olha, eu vou fazer uma biópsia, e você tem uma mancha aqui muito vermelha. Aí me anestesiou o lugar, tirou a biópsia vai ser da pele, e mandou para exame. Com 15 dias, eu dei de 20 de hanseníase. Resultado. Eu tomei o remédio um ano. Aí eu vi o Plácido Lacerda falando na Record, do Plácido Lacerda, que a hanseníase, o tratamento é de 1 ano. Dificilmente passa de 1 ano. Se o indivíduo tomar remédio 1 ano, consequentemente, ela está curada da enfermidade. João, você levou esse tempo todo para acreditar que era doença? Por isso que é tão importante a gente falar aqui. 2014. É isso mesmo. É isso que eu digo. Às vezes um programa como o seu faz com que se faça mais diagnóstico, mais convencimento do que todas as aulas que a gente dê para um grupo de médicos. As pessoas precisam ter consciência. Se ele tivesse iniciado esse tratamento imediatamente, provavelmente ele não teria nenhum tipo de sequela. Quando ele aparece caroça, que a doença já evoluiu, já está numa fase reacional, difícil, e apesar de, depois de 1 ano, a possibilidade dele estar, do ponto de vista bacilar, curado, mas do ponto de vista reacional, do ponto de vista imunológico, ele pode ficar com uma sequela, onde ele a vida toda vai ter algum tipo de dormência, vai ter algum tipo de dor, e isso é muito ruim, né? O ideal é que ele tivesse iniciado o tratamento dele logo. E agora ele está sempre sob observação. Ele precisa dessa observação. Depois de 1 ano, ele precisa ser atendido constantemente para que ele não venha a ter uma lesão neural irreversível. João, eu estou impressionada com a história dele. 2014, ele foi atendido, disseram que sim. Ele não acreditou que pudesse ser. Jorge, você acha que tem muito do próprio preconceito com relação à doença? Eu não quero nem ter, não tenho. O doente crônico, uma vez eu vi um discurso de um professor, ele dizia que o doente crônico é um doente problemático, porque tudo que ele quer na vida é não ter aquela doença. E o pior do que isso, sabe, é que, em geral, os médicos também gostariam muito que aquele paciente não tivesse aquilo. E ele, às vezes, deixa o paciente escorregar pelos dedos dele, né? E não corre atrás do paciente. Um paciente como o João, ele devia ser perseguido, ele precisa ser perseguido. Se ele não está acreditando nisso, é porque eu não fui suficientemente convincente com ele. Sim. Eu também tive as minhas dúvidas.
mas se eu deixasse ele registrado nos serviços de atendimento médico e ele não voltou para o atendimento, nós devíamos buscá-lo. Isso é que é a grande falha do serviço médico. Eu digo o serviço público não quer acabar a hanseníase, não quer eliminar a hanseníase, porque se ele quisesse, a cada paciente que como o seu João aparece, eu iria atrás dele, e não só atrás dele, procuraria todos os circunstantes dele, procuraria a esposa, procuraria filho, procuraria pai, procuraria todas as pessoas que estão em volta dele, procuraria, porque com certeza o seu João teve uma forma contaminante, ele hoje já não contamina provavelmente mais ninguém. Então, ele não contamina mais ninguém hoje, mas ele já contaminou. Ele contaminou pessoas que, às vezes, vão ter a doença daqui a 2 ou 7 anos, como a gente falou, e nós não sabemos com quem ele se contaminou, com quem, de quem, a gente não sabe. Quer dizer, a nossa falha, digo nossa, porque eu sou médico, trabalhei nisso a vida toda, né? Tive um tempo político e não consegui. Eu fiz alguma coisa pela hanseníase, mas eu acho que ainda fiz pouco. Eu acho que nós, médicos, nós da Faculdade de Medicina, precisamos nos empenhar muito. E precisamos estar associados, né, a pessoas como você, pessoas como a Metrópole, pessoas que vão alertar as pessoas, a todas aquelas pessoas que estão ouvindo, né, não desistam do tratamento, acreditem no que o seu médico está falando, vamos começar o tratamento. Fazer o tratamento de um ano é um ano. Um ano não são 9 meses, um ano não são 6 meses, um ano são 12 meses. Precisamos fazer isso. E a baciloscopia e a biópsia que são feitas é extremamente importante para a gente saber que tipo é da doença. Mas, mesmo assim, mesmo que eu não tivesse biópsia, não tivesse baciloscopia, seu João teria, pela Organização Mundial de Saúde, ele teria que ser iniciado o tratamento dele. Ele teria que começar o tratamento dele, porque ele iniciando o tratamento, independente da gente ter a confirmação baciloscópica ou de biópsia, era importante, porque ele não contaminaria ninguém. E se ele, por acaso, não tivesse a doença, nada aconteceria. Então, é importante que pessoas como o seu João tomem isso como exemplo. Foi diagnosticado, vamos nos tratar. E eu, médico, se esse paciente não volta para mim, o ideal é que o serviço de saúde, aí não é o médico, mas o serviço de saúde, as agentes comunitários de saúde, enfermagem, vamos correr atrás de seu João e correr atrás dos circunstantes de seu João. E vamos ver, trazê-lo para tratamento e pesquisar se em volta dele tem outros pacientes. Só assim a gente vai eliminar a hanseníase. Não, sem dúvida. Tem até aqui um ouvinte falando, que bom que vocês estão falando nisso, quase não se discute sobre. E é novo para mim. Como é importante a gente falar sobre. A gente só vai para o intervalo, viu, Jorge? É rápido, 5 minutinhos, a gente volta para conversar e explicar mais, falar mais sobre essa conscientização através do Janeiro Roxo e de todos os outros meses, como deve ser tratado. João, por favor, vai e acredite no médico, viu? Estou impressionada aqui. A gente está falando sobre hanseníase. A gente volta já já. Deixa eu reconectar aqui com Jorge Jambeiro, professor, diretor da Associação Baiana de Medicina. A gente está falando e entendendo melhor, para muita gente novidade, o que é a hanseníase. E aí, eu sei que você fez a primeira cirurgia de hanseníase no Instituto Couto Maia. Isso foi em 2018, é isso? É isso, Cristina. Repare, você sabe que eu sempre estive ligado lá, trabalhei quase 30 anos lá no antigo Dom Rodrigo de Menezes, e lá nós fazíamos as cirurgias, e era uma coisa assim, que nós mesmos anestesiávamos o paciente, nós mesmos operávamos, começamos a fazer essa cirurgia, porque o doente precisava ser operado. E a dificuldade era achar um hospital. Fora o Hospital Santa Isabel, ninguém gostava de aceitar o doente de hanseníase. Gostava de tratá-los como se eles fossem contaminar tudo. Uma vez, eu me lembro, um diretor de hospital médico disse assim, não, nós não podemos operar aqui, senão temos que interditar o centro cirúrgico. Claro que isso fazia parte de uma ignorância da doença, né? As pessoas têm e do preconceito também, né? Então, nós, quando tínhamos um doente mais complicado, nós levávamos para o Hospital Santa Isabel, e que o Hospital Santa Isabel, da Santa Casa da Bahia, ele sempre abriu as portas para as nossas cirurgias lá. Mas nós fazíamos, os doentes básicos, fazíamos lá no antigo Dom Rodrigo de Menezes. E fizemos muitas cirurgias. Quando o Dom Rodrigo acabou, e
e foi construído o Instituto Couto Maia, eu até fiquei meio cético, achando que nunca mais se operaria doente de hanseníase. Posso dizer a você, Cristina, que eu tive dúvidas sobre isso. Mas foi feito o Instituto Couto Maia, aliás, gosto de citar aqui a doutora Celci, que se empenhou com muita força para que houvesse no hospital esse setor da hanseníase e que a cirurgia da hanseníase voltasse lá. E me convidou, ela e na época o secretário de Saúde, Fábio Vilas-Boas, me convidou para que eu fizesse a primeira cirurgia lá no Couto Maia. Eu fui, porque eu que tinha operado tantos pacientes lá, tinha aí sim iniciado a cirurgia da hanseníase, né? E aí fui, operei esse paciente e montamos uma equipe fantástica de cirurgiões lá, cirurgiões vindo oriundos da ortopedia, né? Doutor Antero, doutor Walter Júnior, era uma equipe assim excelente. A cirurgia, como é que a cirurgia entrou na hanseníase? A cirurgia cura a hanseníase? Não, quem cura a hanseníase é a poliquimioterapia. É isso que cura. Agora, quem evita as sequelas, além do tratamento clínico com corticoides, que é absolutamente necessário que seja feito precocemente, se a pessoa não consegue melhorar com o corticoide, precisa ser encaminhado para a cirurgia. Aí, se você opera esse paciente no período certo, vai evitar completamente a sequela. E se o paciente chega para você sequelado, nós conseguimos operar, fazer com que a mão do paciente que está deformada, ela passe a ter função. Se o pé está arriado, ele volta a ter função. Então, isso aí, o Instituto Couto Maia, ele montou uma estrutura extremamente interessante. Infelizmente, chegou a pandemia, e com a pandemia, o Hospital Couto Maia, que é um hospital de doenças infecto-contagiosas, ele se dedicou integralmente para o tratamento da Covid-19. E aí, as cirurgias pararam de ser realizadas, foi desmontado todo aquele serviço de reabilitação cirúrgica no paciente da hanseníase, e, infelizmente, até hoje, nós não conseguimos retornar, né? Tem empecilhos que eu acho que esse ano é um ano novo, então nós temos muita esperança, muita expectativa de que volte a se montar esse serviço lá e que os pacientes possam voltar a ser operados e ter os resultados fantásticos que tinham, que eram quase 200 pacientes que foram operados por ano lá em reabilitação cirúrgica da hanseníase. Realmente foi um trabalho muito interessante, muito bom, e que a gente agradece o Instituto Couto Maia por ter montado e espera que volte a ser montada essa equipe para que a gente possa levar todo o benefício para os pacientes da hanseníase. Durante esse período, muitas outras doenças, elas acabaram represadas, e imagino até porque isso foi desmontado dentro do Couto Maia por necessidade do atendimento para a Covid, mas a gente sempre falava que a Covid, infelizmente, ela não acabou com as outras doenças, não. Elas continuam e continuam precisando de atendimento, continuam precisando de prevenção, de tudo isso. Esse represamento vocês já estão sentindo agora com muita força? No caso da hanseníase? Muita força, muita força. São muitos pacientes que ligam, os médicos da hanseníase têm essa capacidade de fazer amizade com os pacientes, e os pacientes ligam: doutor, está acontecendo isso, eu não consigo ser operado em lugar nenhum. Então, a gente sente que esse represamento vai levar muito paciente a sequela. Eles vão ficar com incapacidade que, às vezes, nós não vamos conseguir mais resolver. Então, é importantíssimo que volte imediatamente. Essa equipe cirúrgica precisa voltar para lá. Pode não ser com os mesmos médicos, mas com outros que sejam capazes de executar essa capacidade de corrigir essas doenças, preveni-las e corrigir aqueles que têm a deformidade, porque isso é fundamental. Não podemos deixar os doentes soltos, né? E eles acabam perdendo o dedo, perdendo o pé, perdendo mão, porque se nós não fazemos, ele vai migrar para isso. Então, as amputações vão voltar a ocorrer em doentes de hanseníase. E, enquanto nós estávamos lá, poucos doentes eram operados, eram necessários.
se submeter a amputações, porque nós fazíamos cirurgia preventiva e corretiva. Então, isso evitava essas cirurgias maiores, né? Eu sei que muitos doentes estão represados e a gente já sente isso, né? Sente com muito pesar. Espero, desse mês em diante, com uma reportagem como a sua, e alerte para todo mundo, né? Precisamos reviver a hanseníase, o tratamento completo da hanseníase no Hospital Couto Maia. Apenas o tratamento clínico é importantíssimo, mas nós precisamos tratar também a sequela. Apenas o tratamento e deixar o paciente ser sequelado não é justo. Você tocou num ponto aí que eu fiquei aqui bem impressionada, que a gente sempre falou de preconceito contra a hanseníase, é uma doença bíblica, se a gente pode chamar assim, que sempre foi muito atrelada ao preconceito, mas o preconceito do próprio médico de não receber esse paciente para ser operado, sendo que sim, já se sabe, se ele já tiver iniciado o tratamento, se seguir exatamente o protocolo, poxa, ele não vai transmitir para ninguém. Não vai. E, infelizmente, a culpa também não é do médico, a culpa, às vezes, da faculdade de medicina, que negligencia também essa patologia. Repare que, em média, no Brasil, são gastas 2 horas durante 6 anos de curso para que se fale alguma coisa da hanseníase. Isso é falado muito superficialmente. Então, o paciente, os médicos não têm uma noção exata do que seja a hanseníase, né? E não é só o médico, é o serviço em geral. Às vezes, o médico não faz tudo sozinho. Ele depende do técnico de enfermagem, ele depende da enfermeira, ele depende do maqueiro. E se essas pessoas não forem conscientizadas do que é a hanseníase, eles vão ter medo. No Hospital Santa Isabel, Cristina, no início, quando nós começamos a fazer a cirurgia, nós fomos obrigados, e de maneira até muito interessante para nós, a treinar, a dar aula para quase todos os funcionários do Santa Isabel, a maqueiro, todas as pessoas, porque as pessoas queriam, até para levar o alimento para o paciente da hanseníase, parecia que ele queria se vestir como se fosse o paciente da Covid, né? Queria estar todo protegido daquela maneira. Não tem nenhuma necessidade. Mas na hora que eu entrava, pegava dos pacientes e demonstrava que aquilo não era contaminante, porque o paciente já estava tratado, imediatamente o preconceito acabava. Eu não posso dar uma aula teórica e deixar as pessoas assim, será que ele fala isso e, na verdade, ele pega no paciente? Então, é isso aí, sabe? Então, volto a dizer a você está fazendo um trabalho fantástico. Na hora que você deixa alguém da hanseníase falar, você está dizendo, não existe nenhum motivo para se fazer preconceito. Não existe motivo. E nós precisamos, sim, fazer diagnóstico precoce, tratar o doente precocemente e levar o tratamento a toda instância, a instância final, para que ele fique com o mínimo possível de sequela. Se possível, nenhuma sequela. Essa que é a nossa meta. Por que a hanseníase, que é, como eu acabei de falar, bíblica, se fala tantos e tantos e tantos anos, ela não tem essa dedicação numa faculdade de medicina? 2 horas no curso inteiro, a gente está falando em 1 hora aqui, eu estou pegando só lá o pontinho de cima para entender melhor. Por quê? Por que não se tem esse interesse? Assim, e surge o seu, por exemplo, você é ortopedista, mas é uma doença infecto-contagiosa. Por que os infectologistas também não abraçaram essa causa? Por que não brigaram? Sim, precisamos entender melhor. Eu estou aqui boba com essa informação. Cristina, eu defendo na Faculdade de Medicina que todos os médicos, todas as especialidades. Aliás, eu acho também que as pessoas de enfermagem, de fisioterapia, de terapia ocupacional, essas pessoas todas deviam ser treinadas para ser capazes de suspeitar, pelo menos, da hanseníase. Se eu sou um fisioterapeuta, estou fazendo uma fisioterapia e vejo uma mancha, faço aquela pesquisa e tá bom, eu vou encaminhar para alguém fazer o diagnóstico, mas eu já fiz o encaminhamento. Isso é importantíssimo, né? Então, eu acho que todos nós temos culpa. O Brasil tem 17 doenças que o próprio Ministério da Saúde já listou como negligenciadas.
E uma dessas é a hanseníase, a tuberculose, leptospirose. Então, são doenças que as pessoas têm que estar atentas, porque se não estiverem atentas, vão levar paciente para a morte ou para a sequela. Então, isso aí, eu acho que a Faculdade de Medicina, todas as faculdades, têm, sem nenhuma dúvida, tem uma culpa grande nisso. Não só a de medicina, mas toda da área da saúde. Então, e, claro, eu acho que nem toda a mídia tem o interesse que tem a metrópole, sempre chamar alguém para falar, como Cristina, que sempre leva a gente para o ar. Então, isso tudo, às vezes você não é capaz de imaginar o quanto que você está fazendo. Eu estou falando aqui para milhares de pessoas. E eu precisaria dar, eu sou professor da Escola Baiana de Medicina desde 1980, oficialmente. Então, são 80 para cá, são quase 42 anos. Então, isso já é um monte. Quantos alunos eu dei aula disso? Né? Vamos multiplicar por 100 ou por 200. Mas eu falando 1 hora com você, eu estou falando para milhares e milhares de pacientes. Imagine a importância de uma entrevista como essa, de um programa como esse aí da Metrópole. Quando você fala que tem 17 doenças negligenciadas, e aí a gente tem assim, tuberculose, tem leptospirose, que são doenças às vezes relacionadas no caso da leptospirose, principalmente ao ambiente. A hanseníase também ela é uma doença que ela é mais comum quando está mais ligada à falta de higiene, ou não? Ela está nessa lista por acaso? Eu disse a você no início que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, mas ela precisa de um contato íntimo e prolongado. Imagine se eu moro numa casa, tenho um quarto e mora nesse quarto 7 pessoas. Não tem um banheiro, nem tem uma água encanada. Então, eu vou tomar banho quando for possível. Eu vou lavar minha roupa muito raramente. Então, evidentemente que esses bacilos vão se transmitindo muito mais facilmente. Não quer dizer que só porque ele é mais pobre que ele vai ter a hanseníase, mas quer dizer que essas condições higiênicas são um fator extremamente importante. Apesar de que, claro, eu já operei pacientes médicos, já operei parente de médico, já operei uma série de pessoas aí. Então, essas pessoas também não são imunes a doença. O que dá a imunidade é a genética. Então, mas quero dizer que, claro, grande parte dos pacientes são pacientes de nível social mais baixo. E aí ele tem uma menor possibilidade de atendimento, muitas vezes. Ele não vai nesse primeiro atendimento, ele não percebe a mancha. Ou em casos como o João, que falou aqui pra gente, que ele em 2014 não acreditou. A gente estava conversando isso no programa anterior com a Defensoria Pública, como às vezes não saber, e aí é o papel, no caso da medicina do médico, desse convencimento, dizer, não, é isso aqui. E ele não pergunta de novo, não entendeu e acha que, ok, vamos deixar para lá. Estou sentindo nada, só tem uma manchinha, vou passar adiante. Isso só vai surgir lá na frente quando tiver um problema mais grave. Além de bater isso dentro da faculdade, de falar com os médicos, de brigar por um atendimento que retorne no Couto Maia, o que mais que a gente pode fazer aqui para alertar essas pessoas, principalmente agora, nesse mês de conscientização? É preciso alertar as pessoas que, numa primeira hora, ela precisa ir numa unidade de saúde básica. Isso é que ocorre. Vai na unidade de saúde básica, se ela ouviu falar, ela se alerte o próprio médico. Olha, eu tenho uma mancha e queria saber se é essa mancha. Olha, a Câmara Municipal de Salvador criou um dia chamado Dia da Mancha. A ideia era, nesse mês de janeiro, ou o Dia da Mancha seria o mesmo dia do médico. Uhum. Então, nesse dia, nós treinamos, e treinavam os doentes, ou treinavam os estudantes de medicina, e os postos de saúde abriam só para a gente atender pacientes com mancha. Então, tinha que ter o treinamento do estudante. E com o apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Baiana de Dermatologia, os ortopedistas, os residentes de ortopedia de Santa Isabel. Então, nesse dia, nós fechávamos uma série de diagnósticos. E isso devia ter continuado. E os postos de saúde, como se faz o dia da gotinha, fazer o dia da mancha. Olha, você tem alguma mancha, procure lá. Né? E, por outro lado, é isso aí. Na hora que eu fiz a suspeita diagnóstica e dizia, olha, seu José, o senhor precisa ser atendido em tal lugar, tal hora, pelo médico, para ele ver o que é essa mancha aí.
que isso poderá ser hanseníase, mas tem que ser, se continuar o tratamento, se fazer um diagnóstico definitivo. Se seu José não aparecer, eu vou atrás de seu José. A busca ativa, eu preciso ir atrás, eu não posso deixar esse doente escapar. Para que você tenha uma ideia, Cristina, antigamente, essa poliquimioterapia, ela curava 99% dos pacientes. Não curava 100%, sempre tem aquele que, por algum motivo, abandona o tratamento. Mas era uma cura de 99%. Hoje, esse mesmo blister, ele só cura 85%, 15% já são resistentes à medicação. Por que isso? Porque eles vão abandonando o tratamento. É um paciente que tem que ter 1 ano de tratamento e abandona com 6 meses, abandona com 3 meses. Então, quando ele volta, aquela medicação já não faz o mesmo efeito. Nós precisamos ir atrás. A hanseníase a gente faz, porque a hanseníase, diferente de outras doenças, ela não tem vacina. Não existe vacina. Em toda essa existência bíblica, e antes da Bíblia, ela já tinha registro, né, na China, na Índia, que é de onde ela é oriunda, ela é lá da Ásia, né? Então, essa doença veio para cá e nós precisamos correr atrás dos pacientes. Não precisamos deixar só que o paciente venha a nós, não. Nós temos que ir atrás do paciente. É isso que vai fazer com que a gente elimine a hanseníase. Se tivéssemos vacina, vacinávamos todo mundo, mas não temos vacina. Então, o nosso grande mote é tratar o paciente preventivamente, tratar o paciente muito primariamente. Isso é que faz com que a gente tenha um bom resultado. Agora, não vamos deixar o paciente abandonar o tratamento. Precisamos ir atrás. A mensagem que eu deixo aqui é: vamos atrás dos pacientes. Não deixamos só os pacientes nos procurarem. Mas quando eu digo nós, é todo o serviço de saúde. Não é apenas, não é o médico que tem que ir, mas é a equipe toda que precisa ir atrás. O governo de estado, o governo do município precisa dizer: eu não quero que tenha hanseníase aqui. Eu não quero que aconteça, por exemplo, uma vez um estudante de medicina: doutor Ribeiro, o senhor está falando aí, tem um vilarejo no município, que eu já vi muitos pacientes com isso aí. Será que a gente podia fazer um Dia da Mancha lá? Não tenha dúvida, vocês aqui vão me ajudar, a gente vai aqui e faz isso. Então, vou fazer contato com o prefeito. Aí eu liguei para o prefeito, falei, depois de gastar essa conversa toda, da importância, ele disse: tá bem, e se vocês fizerem um diagnóstico, quem vai tratar eles? Eu disse: é o município que tem que tratar. Ele disse: então não quero que venha ninguém aqui, não, deixe eles lá assim mesmo. Isso acontecia, Cristina. Isso aconteceu. Essas coisas têm que parar de acontecer. Na hora que, uma vez, um secretário estadual de turismo disse: Jambeiro, você quer acabar com a Bahia? Você quer tomar um susto? Como quer acabar com a Bahia? Você fica falando da hanseníase, ninguém vem mais para a Bahia, ninguém vai mais para Salvador, vai acabar o turismo. É isso, acaba o turismo quando a gente esconde a doença. Então a doença se torna negligenciada. É assim que se torna negligenciada. São todas as pessoas. Então, volto a dizer, parabéns à Metrópole, parabéns a você, Cristina. Eu tenho a agradecer. Imagina, não jamais. Não deixe que essa doença se esconda embaixo do tapete. Não deixe, não. Tire e jogue ela aqui na cara de todo mundo. De médico, de faculdade, de prefeito, de governador, de secretário, de todo mundo. Vamos jogar isso na cara de todo mundo. Na minha também. Olha, é um prazer enorme, enorme. Foi uma aula sensacional. Volte mais vezes, acho que é importantíssimo. Jamais esperar até janeiro que vem. Muito antes disso, vamos voltar falando aqui sempre. De tempos em tempos a gente traz essas informações para que todo mundo aprenda. Eu aprendi demais e olha que a gente já sabia, já tinha ido lá no Couto Mais, já tinha visitado a antiga colônia de leprosos, lhe entrevistado algumas vezes e mesmo assim a gente fica com enormes dúvidas. Médicos têm, pacientes têm. Foi um prazer. Volte quando quiser, viu? Cristina, eu agradeço muito, muitíssimo mesmo. Quero lhe parabenizar a Metrópole. E quero que esse ano, estou torcendo para que o Instituto Couto Maia, com aquela instalação maravilhosa, volte a ter uma equipe que possa fazer as cirurgias, que a gente possa dar o melhor da gente, o melhor que somos capazes de fazer para esses pacientes maravilhosos. Eles são maravilhosos. Quem conheceu esse paciente da hanseníase tem uma admiração imensa por eles.
e eu tive a oportunidade de conviver com eles, e eles mudaram muito a minha vida, sabe, Cristina? E espero que todos nós nos comprometamos para eliminar essa doença. Muito obrigado, Cristina. Falar com você foi uma maravilha. Obrigada. A gente fica por aqui porque nosso tempo acabou. Acabou o Metrópole Saúde. A gente volta amanhã, mas agora vem o Jornal da Cidade. Sim, Daniele Campos, Chico Kertz estarão aqui na área até às 7 horas da tarde. Eu volto amanhã. Um beijo, até lá.